não aumentam a chance de parar de fumar. Ou seja, aquele estudo, aquela meta-análise que eu mostrei em slide anterior, comparou também estudos que só utilizaram fluoxetina e serotonina. E a razão de chance foi a mesma do placebo. Ou seja, o emprego de fluoxetina e serotonina de forma isolada no paciente não vai aumentar a chance de parar de fumar, mesmo que ele refira que quando para de fumar se sente irritado ou com humor deprimido. Embora, porém, grande destaque, fumantes com diagnóstico de depressão bem firmado podem se beneficiar do recurso concomitante dessas drogas com os tratamentos de primeira linha, que são a terapia de reposição de nicotina e a bupropiona. Então, qual a mensagem desse slide? Vocês podem usar fluoxetina, sertralina, citalopram, drogas que atuam no circuito da serotonina em concomitância com a terapia de reposição de nicotina e com a bupropiona. Recomendo que quando associarem essas drogas com a bupropiona, ambas sejam tomadas na parte da manhã, porque essas drogas também podem causar perturbações no sono. Então, se o paciente vai tomar, por exemplo, 20 mg de fluoxetina em conjunto com a bupropiona, ele deve tomar os 2 comprimidos pela manhã. E se houver necessidade da segunda dose de bupropiona, fumantes mais pesados, pacientes com peso maior, que se faça a segunda dose às 15 horas. Assim, fica aqui a mensagem. Fluoxetina, sertralina, citalopram não tratam tabagismo, mas ajudam muito nos pacientes que são deprimidos. O diagnóstico de depressão deve ser criterioso. A Academia Americana define que humor deprimido é aquele que perdura por 2 semanas, caracterizado por perda de interesse, dificuldade em sentir prazer, associado a pelo menos 4 dos 7 itens abaixo, que são mudança em relação ao peso, alteração persistente do apetite, para mais ou para menos, fadiga, alterações psicomotoras, sensação de culpa ou inutilidade, dificuldade em iniciar o sono e hipersonia durante o dia. O deprimido tem uma tendência a não conseguir dormir durante a noite e sentir sono durante o dia e ideação suicida. Assim, o objetivo desse slide é chamar a atenção para o fato que depressão não é um diagnóstico que se dá simplesmente pelo fato do paciente ter um humor mais lábil, simplesmente ter a sensação de desânimo em relação à sua vida, mas há perguntas que refletem uma sensibilidade, uma labilidade emocional muito aumentada, relacionada a alterações fisiológicas relacionadas à alimentação, ao sono e uma preocupação especial com pacientes que tenham ideação suicida. Por fim, falaremos de populações especiais, começando pelas gestantes. As gestantes devem ser abordadas inicialmente com a terapia cognitivo-comportamental, na qual, obviamente, se faz um realce dos efeitos da manutenção do tabagismo durante uma gestação, do sofrimento fetal e do risco de doenças perinatais decorrentes da continuidade do cigarro durante a gestação. Essa advertência feita de forma especial e dedicada para as gestantes é bastante efetiva em convencê-las de que o cigarro durante a gestação poderá trazer muitos problemas para o bebê e para a mãe desse bebê. Se essa terapia cognitivo-comportamental não funcionar e a gestante continuar fumando, pensamos na reposição de terapia com gomas e pastilhas, porém,
A prescrição deve ser feita de acordo com o obstetra, onde se pesa o risco-benefício, uma vez que a nicotina é tóxica para o feto. Obviamente que alguém aqui vai perguntar, bom, a toxicidade da nicotina é a mesma, seja o cigarro, seja as terapias de reposição. A questão é aquilo que eu já apresentei anteriormente. A diferença é que o cigarro é uma opção da gestante e a terapia de reposição é uma responsabilidade médica. Mesmo que se faça uma reposição equivalente, próxima, com as gomas e pastilhas, do número de cigarros fumados, lembrando que um cigarro libera em torno de 1 a 2 miligramas, parecido com a goma que libera 2 miligramas, isso deve ser feito de forma criteriosa e acompanhada pelo obstetra. Recomenda-se especialmente, então, a utilização para mulheres que são fumantes pesadas e incapazes de parar por conta própria ou auxiliadas, como eu já disse, por uma abordagem cognitivo-comportamental especialmente dedicada para essa situação. Adolescentes. Não existem trabalhos que comprovem a eficácia de terapia de reposição de nicotina em relação ao placebo, assim como a segurança da bupropiona nessas faixas etárias. Assim, não se recomenda tratamento farmacológico e apenas uma abordagem cognitivo-comportamental com as devidas adaptações para o nível de compreensão desse grupo. A terapia cognitivo-comportamental deve reforçar aspectos relacionados à escravidão que o cigarro traz e à dificuldade que haverá no futuro de abandonar o hábito pelo comportamento de grupo de fumar em certas situações. Geralmente o adolescente não fuma de uma forma tão regular quanto um adulto dependente de nicotina. O cigarro, na maioria das vezes, está relacionado a um comportamento de grupo e de forma lúdica, que com o tempo adquire as características de dependência que são irreversíveis. Então incomoda um pouco o adolescente saber que ele vai ser obrigado, entre aspas, a fumar no futuro e que ele não o fará mais por uma questão lúdica. Ele fará de uma forma obrigatória, porque ele se tornou dependente e isso causa um certo incômodo para esse grupo. Por fim, a minha mensagem final é que vocês acompanhem o paciente até o término da medicação, que façam um retorno breve logo após o início para avaliar a necessidade de alguma complementação e para dar reforço positivo para aquele que está conseguindo atingir as metas propostas. Lembrem de tratar as recaídas. Pacientes que recaem, tendo conseguido parar de fumar por um período superior a 2 semanas com um tratamento, podem se beneficiar desse mesmo tratamento. Ou, no tratamento da recaída, pode-se optar por uma outra droga ou fazer uma combinação entre ambas. Não existe, até o momento, um fluxograma claro dizendo quem deve usar só goma, quem deve usar a combinação goma-adesivo e quem deve usar só bupropiona. Minha recomendação final é que pacientes que nunca trataram, que nunca fizeram reposição de nicotina, comecem com a reposição de nicotina. Preferencialmente na forma combinada dos adesivos com as gomas e pastilhas. Se esse indivíduo tem um humor deprimido ou é muito obeso e a bupropiona ajuda a perder peso, a combinação da bupropiona com os adesivos pode ser bastante interessante. Ou começar só com a bupropiona e, havendo recaída, fazer a combinação de ambos. São apenas 2 grupos de tratamento. De um lado, a terapia de reposição, do outro, a bupropiona, com possibilidade de combinação. Eu tenho certeza que qualquer especialidade médica trata doenças muito mais complexas que essa, em que você trabalha com 2 grupos de medicamentos extremamente seguros, com possibilidade de associação. Assim,
sintam-se à vontade para adquirir a sua própria experiência com esses grupos de medicamentos, em fazer o escalonamento de parada do cigarro baseado no bom senso, sem o receio de que vocês estejam fugindo de um consenso estritamente definido sobre dose e sobre quem toma qual medicação, porque até o momento esse consenso ele não existe. O que existe são drogas definidas como de primeira linha, como aqui apresentamos, que podem ser usadas de forma segura para o tratamento. E finalmente, no último slide, estão elencadas as principais referências utilizadas para o feitio dessa aula. Certamente, novos consensos surgirão, novas drogas poderão ser incorporadas ao tratamento. Com especial destaque, eu coloco a terceira referência, que são as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia para a cessação de tabagismo, facilmente baixado no Google, em PDF, quando vocês digitam exatamente dessa forma, diretrizes SBPT para a cessação de tabagismo. Finalizando, eu agradeço a atenção de vocês. Eu sei o quanto é árduo assistir uma aula gravada em vídeo, nada como o contato pessoal. Eu gostaria de estar presente com vocês e ouvindo as dúvidas e ouvindo as experiências que são muito ricas sempre no final de uma aula. Sei que, por mais que tenhamos tentado falar tudo sobre a dependência e sobre como utilizar essas duas drogas, vocês terão dúvidas, como todos nós temos, e os consensos e as publicações de tabagismo presentes no último slide são ótimas fontes de referência. Espero que vocês se empolguem como eu me empolgo com o tratamento do tabagismo. Seja qual for sua especialidade, vai ser uma doença a mais que você vai tratar no seu consultório. Se você trabalha na rede pública, você vai se sentir mais útil e você vai fazer mais ainda do que você já faz para a nossa população carente, que gasta um percentual que não poderia gastar do seu orçamento com o cigarro, e os benefícios que isso trazem são inimagináveis. Vocês pensarem que aquela pessoa vai viver mais, que aquela pessoa vai ser menos doente, que vai sobrar mais dinheiro para ela fazer as coisas necessárias para a promoção da vida dela, da felicidade dela e da família dela. Então, eu parabenizo vocês pelo interesse em tratamento de tabagismo. Espero que vocês carreguem essas informações com as suas experiências pessoais e o seu jeito de tratar os pacientes, e que essa combinação seja bem sucedida e que vocês fiquem cada vez mais empolgados, interessados nessa jornada, e que a gente consiga, daqui a alguns anos, ver que aquele percentual de quase 20% de fumantes no Brasil possa cair para valores menores ainda, e que o Brasil possa ser, quem sabe, um campeão em controle do tabagismo. Obrigado.